Amigos da TV Nativos, estamos aqui na extração de tratamento de esgoto de Osório. E estamos com o amigo Luciano, com o Rodrigo, que receberam uma equipe de comunicação de toda a nossa grande região aqui do litoral, num projeto muito lindo, muito importante, chamado Projeto Portas Abertas, onde a gente que não conhece a fundo como funciona o tratamento, né, desses afluentes, tivemos uma ideia completa, do início ao fim, de como é feito esse tratamento. E esse projeto, ele está já funcionando há quanto tempo, meu amigo Luciano? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, viu, pela presença de nativos aqui. Então a TV realmente, eu acho que pôde fazer uma baita cobertura e para nós de uma gratidão enorme contar com a presença aqui também. Então hoje nós apresentamos como se dá o nosso tratamento de esgoto aqui do afluente que nós coletamos na cidade de Osório. E a gente trata aqui de uma questão que ficou paralisada há muito tempo, inclusive por força judicial, mas que está destrancada e que hoje permite que nós tenhamos a nossa licença de operação totalmente tranquila para a operação. E essa estação aqui, ela é cara para nós porque daqui nós obtemos resultados que poucas estações de tratamento do Brasil têm. Em resultado final, o Rodrigo é excelente nessa apresentação e fala sobre o quanto nós conseguimos retirar de fósforo e nitrogênio aqui e o quanto nós ganhamos em qualidade com tudo isso e o quanto é importante, pensando nas próximas gerações, pensando no meio ambiente, no desenvolvimento sustentável, na preservação dos recursos hídricos, que muitas vezes são inclusive recursos de onde nós captamos água para tratamento e distribuição para as comunidades. Então, esse Portas Abertas hoje aqui, com a participação de vários organismos de comunicação da região do Litoral Norte, realmente para nós aqui, para nossa equipe, falando ali antes um pouquinho em separado, foi um grande sucesso, né? Tem um grande valor para nós. E nós estamos muito à disposição para as comunidades, tanto para os ambientes de comunicação, mas para lá os poderes constituídos, também para as comunidades que quiserem vir conhecer ou que desejem que nós nos desloquemos até as comunidades para falar então sobre as questões de saneamento. E nós temos aqui uma atribuição estabelecida por metas, né, contidas no novo marco legal, que dizem respeito à universalização da água e do esgoto. Atendimento com a água tratada, a coleta e o tratamento do esgotamento sanitário. E os índices são audaciosos, mas nós vamos cumprir integralmente, até porque estamos contratados com os municípios para garantir que esses índices sejam atendidos. E são de 90% de esgoto coletado e tratado e 99%, e nós da Corsã chamamos 100%, de água tratada para as regiões urbanas de todos os municípios onde a Corsã está presente. E nós vamos cumprir integralmente essas metas estabelecidas na legislação e que são também as balizas estabelecidas para a nossa contratuação com os municípios. Aliás, a gente tem uma data limite, que é 2033. E a gente sabe que, no momento, por exemplo, pegando por base aqui o município de Osório, a gente tem entre 8 e 9, talvez 10% no máximo, desse tratamento efetivo, sendo que parte dele ainda é misto. Vamos chegar a contento nesse prazo e nessa data? Eu posso te dizer e te afirmar aqui, e é importante a gente registrar hoje com vários membros que atuam na comunicação da região do litoral, que nós estamos prontos para garantir todas as metas estabelecidas e firmadas com os municípios. A Corsã tem o histórico, tem responsabilidade sobre muito do que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul até aqui, e agora, com contratos que serão integralmente cumpridos, nós vamos garantir sim, e para isso é importante que a comunidade esteja muito próxima e ciente que nós vamos ter obras de implantações de redes, construções de elevatórias, e para isso a comunidade vai precisar entender então o conceito e a necessidade sobre o tratamento de esgotamento sanitário, as questões de preservação então dos nossos recursos hídricos. Então a gente já tem um trabalho social forte acontecendo junto às comunidades, a gente está
fortalecendo os laços e essas relações, as aproximações com os meios de comunicação, com os poderes estabelecidos nos municípios, executivo, legislativo. Vamos chegar até as associações de bairro, até essas comunidades mais dos arrabaldes, se for o caso, dos municípios, para falar sobre o saneamento, falar da importância e com muita transparência não deixar dúvidas, para que a comunidade se sinta atendida e confortável com o atendimento da Corsã. Perfeito, vamos falar com o Rodrigo agora um pouquinho sobre o que aconteceu hoje à tarde aqui nesse espaço, que é um espaço de suma importância, podemos dizer assim, inclusive para a qualidade da vida das pessoas. Amigo Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, exatamente. Eu acho que esse momento propicia para a população, e principalmente através de vocês da comunicação, mostrar um pouco daquilo que a gente faz dentro de uma estação de tratamento de esgoto. Eu costumo dizer para todos da nossa comunidade e para todas as pessoas que tentam se inserir nesse meio do saneamento, que quando a gente paga a conta de água, fica muito fácil de visualizar a água entrando em nossas torneiras. Verdade. No entanto, quando a gente puxa a descarga, a gente não sabe para onde esse material vai. Pois bem, o programa Portas Abertas, ele serve para trazer a comunidade, para trazer as pessoas, os órgãos, as entidades para dentro da nossa estação, para que elas possam conviver com aquilo que a gente produz. E o que nós trazemos para a população hoje é o saneamento básico. A gente trata o esgoto, a gente tem um material rico em matéria orgânica concentrado, a gente transforma em um efluente tratado de qualidade para o meio ambiente. Então, o que a gente faz aqui dentro dessa estação, num trabalho 24 horas, é trazer qualidade de vida para as comunidades, para a fauna e para a flora do ambiente que está inserido a estação. A gente vai mostrar daqui a pouquinho no nosso programa, e eu te peço que nos acompanhe. Você vai ver a entrada desses afluentes, Esgoto bruto. o esgoto bruto, né? E depois a saída. Ele é tão clarificado, ele é tão limpo, que você pode, num primeiro momento, achar que daria para beber. E até daria se tivesse mais um passo de tratamento. E é tão importante que as pessoas saibam disso, essa aproximação carinhosa com a comunidade está se dando nos últimos anos, em especial aqui em Osório e no litoral norte, né, amigo Luciano? Isso, e nós vamos fortalecer cada vez mais, estamos muito à disposição para reuniões, aquelas que precisem acontecer lá na comunidade mesmo, seja na associação de bairro, no salão da igreja, na escola, no CTG. A gente quer poder levar essa informação, nós temos material pronto para levar. A comunidade que tiver o interesse de reunir e falar sobre saneamento, e que sejam das questões operacionais do tratamento, que seja das questões comerciais, de uma dificuldade de entendimento, nós estamos muito à disposição. Então, aproveito aqui a TV Nativos para falar sobre isso, do quanto nós queremos que a comunidade também tenha o interesse de que nós cheguemos até lá, ou que eles, em grupos, se organizem para vir aqui conhecer também. Só agendar, né? Está muito aberto, é só agendar conosco. A gente tem já uma pequena agenda, né? Mas constrói ali uma data que seja ideal para todo mundo. Questão de 10 dias, no máximo 15 dias, a gente consegue organizar já a agenda para receber um novo grupo, né? Então, veja que hoje pela manhã nós tivemos em Capão da Canoa um Portas Abertas com vereadores, né? E hoje à tarde nós estamos aqui fazendo com vocês que atuam na comunicação. Então a ideia é incentivar, é motivar, e nós estamos muito à disposição para isso. Muito bem, talvez seja isso que esteja faltando na maioria das autarquias, né, Rodrigo? Essa aproximação, digamos assim, mais humanizada com a população, para que haja um melhor entendimento também, né? E, Rodrigo, a gente falou um pouquinho do que aconteceu, e a gente vai convidar agora os amigos para que assistam o programa, né? Para que acompanhe para o que aconteceu aqui, e essa demonstração de como é possível, sim, fazer um tratamento de qualidade e que resulte em mais qualidade de vida, né? Perfeito, é exatamente isso. E reforçando o Portas Abertas é justamente para que a gente possa trazer isso para a comunidade. Então a gente tem um trabalho árduo aqui para conscientizar as pessoas de que o esgoto precisa ser tratado, a importância do tratamento e o que a gente faz com, inclusive, os investimentos deles, porque eles pagam a tarifa de esgoto lá e eles precisam saber o que está acontecendo. Exato. E esse é o convite que nós fazemos aqui da companhia. Tragam para nós os seus anseios, as suas expectativas, que a gente tem condições de mostrar aqui em campo, dentro da estação, o que a gente faz dia a dia, muitas vezes sem vocês saberem, para vocês terem algo de qualidade. Então,
quem sai ganhando é o meio ambiente, é a lagoa que a gente descarta um material tratado de qualidade e, acima de tudo, deixar bem claro para a comunidade que assiste a televisão e que vai vir nos visitar, assim como os vereadores que a gente fez a visita na Guarani, em Capão da Canoa. Anteriormente trouxemos aqui também na estação de Osório vereadores de Imbé, Tramandaí, que a gente atende legislação. Aqui a gente atende legislação. Então todo o nosso trabalho é focado para garantir qualidade para o meio ambiente, de forma sustentável. Muito bem, a gente quer, em nome da TV Nativos, agradecer a recepção tão humana, tão amigável, tão salutar, podemos dizer assim, porque fazer relações públicas, conhecer novos amigos e conhecer programas que funcionem é a nossa responsabilidade de levar até os nossos telespectadores e ouvintes essas verdades, né? Muito obrigado, amigo Luciano, foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado, foi muito bom recebê-los aqui hoje. Nós fortalecemos este laço ainda mais e sempre que vocês puderem nos ajudar a divulgar questões de saneamento e precisarem que nós nos desloquemos até vocês ou que vocês queiram novamente visitar algum outro ambiente, nós estamos inteiramente à disposição. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo, também a você o nosso agradecimento pela parte técnica, né? O homem sabe muito. Muito obrigado, parabéns pelo conhecimento e pelo trabalho diferenciado da equipe toda aqui. Aliás, uma equipe grande que atende a nossa região toda do litoral aqui, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho. Agradeço aos demais meios de comunicações que vieram aqui também para conhecer um pouco disso aí e dizer para a comunidade que eles têm aqui responsabilidade e seriedade por parte da Corsan para atender todos os marcos de saneamento e garantir a qualidade necessária para os nossos esgotos. Muito bem, continuamos aqui com a nossa TV Nativos e mais informações assim que tivermos a gente traz e continua trazendo para a nossa comunidade. Grande abraço. E a gente aqui, esse ambiente ele é caro para nós porque a gente tem aqui uma condição diferenciada de todos os nossos tratamentos do Rio Grande do Sul, a gente pode falar. Por quê? E aí não é uma retórica aqui só. Teve muito investimento aqui e o que nós temos de tratamento aqui, depois o Rodrigo vai falar aqui, é um tratamento que a gente tem em poucos lugares no Brasil. Ah, mas por que foi isso? Foi isso por causa dessa longa discussão, inclusive do âmbito judicial, dos últimos, pelo menos aí 5, 6 anos, 7 anos, alguma coisa assim. Não sei se todo mundo sabe, mas nós tivemos uma licença e iniciamos uma operação dessa estação, ainda num outro conceito de tratamento. A Lagoa dos Barros, ela sofre, e aí nós tivemos que contratar estudos da URGS, que nos ajudaram a conhecer este histórico. Ela sofre algumas interferências aí que não são do lançamento, mas que são da história, são do que acontece e das características que ela tem. E ela, de período em período, ela periodicamente sofre com eutrofização. Então, acontece uma afloração de algas temporariamente. Isso tudo conjugado com temperatura alta, algum momento de estiagem, enfim, um conjunto aí de situações que faz com que tenha alguma floração de algas. Bom, a comunidade de Santa Luzia da Patrulha é preocupada com isso, e aqui a gente não desqualifica em nada a preocupação. Se manifestou com relação a isso, alguns setores, enfim, e isso acabou nos levando para suspensão por parte do judiciário, né, da nossa licença de operação. Neste período, que por volta de 4 anos aí, o esgoto de Osório ficou sem a solução daqui, então essa estação ficou fechada, ficou parada. Nós mal preservávamos ela por aqui e ela não operava. E acabou que o esgoto de Osório acabou sendo lançado em grande parte junto à drenagem e escoado e descartado, enfim, na Lagoa do Marcelino. E hoje a gente tem um grande problema na Lagoa do Marcelino, daí que e inclusive nós, na licença agora aqui na revisão, no acordo para essa licença aqui, nós temos compromisso compartilhado com a Prefeitura de Osório, inclusive, de fazer uma recuperação da Lagoa do Marcelino. Mas é uma lagoa pequena, imensamente menor do que a Lagoa dos Barros, e que sofreu
por estes anos aí o recebimento de esgoto in natura da cidade de Osório. Por quê? Aqui no litoral norte a regra é fossa, filtro, sumidouro em todas as cidades, né? Só que muitas vezes sem fossa, muitas vezes sem filtro, às vezes só com o sumidouro, né? Infiltrando no solo. Bom, essa é uma condição que ainda é licenciada, é uma condição que os municípios têm essa previsão, mas acabou que para Osório foi muito prejudicial. Nesse momento aqui a gente sempre arranca com uma apresentação básica de todo mundo aqui e tenta colher de vocês se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa inicial que a gente possa sanar por aqui ou inclusive na caminhada já poder conversar um pouco sobre isso. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é de apresentar para vocês desde o início do processo, desde a chegada do esgoto bruto e o que chega de bruto aqui, até o final do processo e a qualidade que nós estamos tendo deste tratamento que eu falei, Elias, aqui antes de chegar, que é um tratamento, devido aos investimentos que nós tínhamos que fazer aqui, dos poucos que existem no Brasil. E não é porque a porção foi boazinha, né? Porque essa discussão toda que nós tivemos nestes anos todos fez com que houvessem investimentos e que nós tivéssemos que tratar de fósforo e nitrogênio em índices muito restritivos aqui na região. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. A gente está numa resenha inicial aqui, começando uma apresentação aqui. Então, a ideia é mostrar para vocês que o Rodrigo é o nosso coordenador de operações, entende muito deste tratamento, vai poder falar muito no detalhe sobre isso. E a ideia é que vocês possam conhecer, tirar dúvida das perguntas mais supostamente pequenas e banais, porque nem todo mundo é obrigado a conhecer. Então, na verdade, tem que conhecer, somos nós que temos que garantir o melhor resultado. Então, pode perguntar tudo que a gente puder aqui, tanto desde o momento de licenciamento até as questões aí do tratamento e o resultado final, que eu tenho certeza que vai surpreender muito, né, vocês aí. A gente quer poder esmiuçar bem tudo isso. Meu nome é Luciano Brandão, eu respondo pelas relações institucionais da Corsã aqui no Litoral Norte. Então a minha função é justamente estar próximo de vocês, estar próximo dos poderes constituídos ali, executivo, legislativo, quando necessário também do judiciário, muita atividade com o promotor federal, porque por causa das ações cíveis que tem aqui no estado, no litoral. Também a gente está conseguindo chegar muito forte nas câmaras de vereadores, nas associações de bairros, nas entidades de classe. Então a ideia é estar próximo para elucidar, sabe o poder da presença? A ideia é essa, a gente poder dispor sempre de muita informação para vocês. Eu tenho um time aqui que eu gostaria de apresentar, e depois eu sei que vocês todos se conhecem, imagino que não deva ser diferente, mas se a gente puder fazer essa troca de apresentações aqui, vai ser importante para o nosso time também, tá bem? Bom, prazer a todos, então, sejam bem-vindos. Eu me chamo Rodrigo Crentes, eu sou coordenador de esgoto, coordenador de operações responsável pelas estações de tratamento de esgoto, também as estações de bombeamento de esgoto. Tudo isso que o Brandão disse até agora é para que a gente chegue lá no final do tratamento hoje e mostre para vocês o trabalho que a gente faz aqui dentro. Aqui tem uma operação 24 horas de pessoas dedicadas a garantir que o efluente seja tratado, transforme o esgoto bruto em um efluente tratado de qualidade para o corpo receptor, ou seja, para a fauna e a flora, principalmente das lagoas e aqui a Lagoa dos Barros automaticamente, que é o nosso corpo receptor da unidade. Deixar bem claro para vocês que não tem pergunta besta, não tem pergunta idiota, não tem pergunta errada, não tem pergunta certa. Nosso papel aqui é esclarecer ao máximo para que vocês possam, como formadores de opinião, levar também adiante essa informação. Porque o que a gente quer aqui é que mais pessoas, cada vez mais pessoas, possam entender e saber o que acontece dentro dessa estação de tratamento e o porquê qual foi o impacto negativo desses quase 10 anos que ficou parado? Não, foram 4 anos. Parado, mas que todo esse tempo que ficou parado e que a gente não pôde tratar o esgoto, algum outro local foi prejudicado, como Lagoa Marcelino, que nem o Brandão explicou para vocês, e para mostrar a importância do nosso trabalho aqui dentro. Então, sejam todos bem-vindos, qualquer dúvida à disposição.
eu sou a Gabriela, eu sou a supervisora de operações de Osório, da água e do esgoto, e eu sou responsável por fazer isso funcionar. Eu sou responsável pelos operadores, eu sou responsável por fazer com que o efluente que a gente entrega alcance todos os parâmetros e seja com a qualidade superior a que a LO nos pede, que nos exige. Sou Leandro Mendes, tá? Sou coordenador de operações aqui de Osório, da microrregião Osório. Assim como a Gabriela, a gente tem o dever de manter o sistema de água e esgoto operando da melhor forma possível. Assim como os colegas disseram, né? Então a nossa maior missão hoje é manter essa operação ativa, funcionando, tá? Condizente com as nossas LOs, da melhor forma possível, dando aí um serviço de qualidade tanto de água quanto de esgoto para a comunidade daí. Boa tarde, eu sou a Júlia, sou trainee, cheguei recentemente na Corsan e sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos, sou a Luciane da comunicação da Corsan no Litoral. Dia sim, dia não, estou atrás de vocês todos, né, meus parceiros de trabalho, muito obrigada pela presença. Bom, meu nome é Stephanie, eu sou assistente de responsabilidade social na Corsan. O trabalho da responsabilidade social é dedicado à comunidade. Então, através de grupos do WhatsApp, no chamado Programa Fluentes, a gente dá atendimento à comunidade através das lideranças de bairros e também a gente trabalha com a organização dos eventos, né, dos programas, como Portas Abertas, o De Olho no Óleo, que a gente faz uma oficina com o óleo utilizado, ou óleo usado, né? E a gente também faz... Então, tem vários programas que a gente trabalha junto com a comunidade e é isso. Boa tarde, eu me chamo Luzia. Eu participo e tomo parte do time da responsabilidade social. Nós trabalhamos com atendimento às famílias, levando informações sobre a pré-obra, a obra em andamento e as adesões de fatias. Então, de esgoto. Então, nós estamos no campo atendendo as pessoas que estão sendo impactadas e beneficiadas pelas obras do SES, que é o Sistema de Esgotamento Sanitário. Sejam bem-vindos. Tudo bem. Rede de Comunicação Litoral, TV Litoral e logo a Rádio Litoral com um alcance, se Deus quiser, de toda a nossa a região norte, todo o litoral, de Torres a Osório. E me sinto muito bem, estou muito bem, me sinto em casa. Por favor. E nosso grupo está à disposição de vocês, sempre. Obrigada. Sou Elias da Osório, há bastante tempo aqui na região, me acompanhei desde a busca do recurso para construir essa estação de tratamento de esgoto, então a gente já conhece um pouco de toda essa celeuma, teve também jurídica, e sempre defendemos o tratamento de esgoto, embora ainda na cidade seja bem pouco, né? 9%, vai tratar 9% apenas, mas vamos tentar e brigar e vamos cobrar para que cheguemos ao 100%. Boa tarde, eu sou Gabriel Lourenço, sou coordenador da microrregião Santo Antônio e Palmares do Sul, Corsan. Boa tarde a todos, meu nome é Sérgio Chemari, trabalho na mesma gestora do Milon, sou do departamento comercial, no departamento de produção. O nosso canal é o canal 681 HD da Claro, e como ele falou, nós estamos implementando uma rádio também que vai atingir toda a região do litoral norte, que vai ser uma rádio FM, né, a 100.7. E apresentar para vocês o nosso diretor-geral, Anderson Mota. Boa tarde a todos, e para nós é um privilégio estar aqui, obrigado pelo convite, tá? E estamos sempre à disposição também para crescermos juntos, né? E meu nome é Anderson, sou da Rede Litoral de Comunicação. Obrigado. Meu nome é Renato Dias, sou do portal Correio de Imbé, mesmo levando o nome Correio da cidade de Imbé. Hoje a gente faz uma cobertura regional, até pela quantidade dos nossos seguidores que não são somente de Imbé hoje, né? E agradeço aí a vocês o convite para conhecer o trabalho da Corsan.
Boa tarde, meu nome é Etiele, eu sou estagiária de jornalismo da Rádio Itapuí. Nós estamos aqui hoje representando a Rádio Itapuí e o Grupo Maristela de Torres também. E... Meu nome é Wilson, sou diretor comercial da Itapuí e também responsável primeiro pela rádio lá em Santo Antônio da Patroa. Somos do Grupo Maristela, uma Rádio Maristela de Torres, Jornal do Mar e Rádio Itapuí. Bem-vindos. Boa tarde a todos, me chamo Lucas Filho, sou da Rádio Jovem Pan e o fato de ser aqui do município de Osório, né, nos aproxima bastante da estação, conhecemos bastante a história, por diversas vezes já tivemos aqui outras oportunidades, até com governadores que já passaram pelo estado do Rio Grande do Sul desde a inauguração e outros tantos, então a gente conhece um pouco dessa história, mas é bom conhecer o procedimento, de como é que funciona e até para poder depois transmitir isso para os nossos ouvintes, principalmente aqueles ainda que resistem sobre a pureza, essas questões ligadas à Lagoa dos Barros. Obrigado pelo convite. Muito bem, assim como o Lucas, eu sou o Sandro Sauer, da Rádio Jovem Pan News Litoral. Só falar ali. Ele é da Jovem Pan de Osório, eu sou da Jovem Pan News Litoral, colega também do Renato de Imbé. E também mantém o site da Praia News. E assim como o Elias, a gente acompanha há muito tempo a questão do esgotamento sanitário. Se eu não me engano, tu esteve aqui na inauguração, né, Elias? Cara, falar bem sinceramente, inauguração foram 3 inaugurações. Exatamente. 3 governadores. Primeiro 3 Tarso governadores. né? 3 governadores, enfim, mas a gente vem ao longo desse período acompanhando toda a questão do desenvolvimento do esgotamento sanitário já há, acho que uns 20 anos que eu estou acompanhando isso aí, também à disposição. Obrigado. Não, eu sou a Elisa, da responsabilidade social também, não aconteceu. É que eu fiquei escondidinha. Colega. A colega também tem que ser exemplar. Nossa visitante. Que a gente não sabe fazer cobertura, né? Prazer, meu nome é Thaís, nós somos da produtora SA. E não somos um meio de comunicação, nós somos uma produtora que trabalha para os meios de comunicação da região. É isso aí. Obrigado. Só faltou eu, né? Deixa eu me apresentar aqui. Tá escondidinho aqui, filmando todo mundo até pra gente se inteirar mais um pouquinho e conhecer cada um dos senhores, né? Eu sou comunicador e nós temos um canal de televisão em Tramandaí, em Bé, em todo o litoral, chama-se TV Nativos, com 2 O, não é Nativos, tá? Nativos, com 2 O. E a gente está há 3 anos aqui no litoral e já a maioria das pessoas aqui já nos conhecem e temos um trabalho direcionado para a comunidade. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui, que os senhores também estão fazendo essa interação com a comunidade, que é o essencial, né? Levar para a comunidade a verdade da comunicação, a verdade dos fatos. A gente está aqui para transmitir, não defendendo A ou B, mas transmitindo a notícia como ela é, e a comunidade vai tomar a responsabilidade de aceitar e entender da sua forma. É um prazer estar com vocês aqui. Perfeito, prazer é nosso. Eu não tinha acessado a todos vocês, não tinha chegado a conversar com todos, mas a minha atribuição está próximo de vocês. Mas uma das mudanças importantes que teve com a chegada do Grupo Egeia, né, a troca do controle da Corsã de empresa pública do governo do estado para o Grupo Egeia, foi de que, tão importante, eu tenho falado, é uma retórica que eu uso aqui, porque eu vou repetir para todos também perceber o quanto para nós é caro este momento assim. É tão importante quanto a nossa operação e tudo acontecer de fato e atendendo os parâmetros e atendendo a comunidade na nossa operação, seja na água, no esgoto, no comercial, enfim, também é a relação institucional. Então, claro que a gente visita quem nos concede estar aqui, as prefeituras. Agora a gente está muito próximo já de grande parte das câmaras de vereadores, mas vamos chegar a todas as câmaras de vereadores dos 17 municípios. E os meios de comunicação, as entidades de classe, como várias dessas associações aí que hoje reúnem, associam aí corretores, empreendedores, construtores. Agora tem uma atividade inclusive com artesãos. Então, assim, a ideia é abrir este leque que está próximo da comunidade, bem com presença mesmo, está próximo. Eu, gente, sou imensamente grato, mas imensamente grato mesmo de poder estar aqui neste momento, reunindo órgãos de comunicação do litoral norte.
a gente tem falado às vezes, talvez o Rio Grande do Sul seja o único estado que não se desenvolve, estado que tenha mar, né, que tenha litoral, que não se desenvolveu do litoral para o centro do estado. O nosso se desenvolveu do centro, região metropolitana, enfim, indústrias na serra, enfim. E agora acontece o seguinte, e muito rápido, não sei se todos concordam, mas esse dia eu estava olhando aí as populações do IBGE, né? A gente tem 60 mil pessoas já em Tramandaí, 60 mil pessoas em Capão, 60 mil pessoas em Torres, de moradores. Bom, quanto é morador, quanto que é verdanista, tem sempre uma discussão ali, mas a gente já, essa curva subiu nos últimos anos principalmente, e eu acho que ela tende a continuar subindo e de forma intensa. Então, o que a nossa atribuição é a de garantir todo o acompanhamento disso, o que não se fez no passado, que são passivos, e nós vamos ter que buscar, e garantir água tratada e esgotamento sanitário aí, com uma série de limitações que tem aqui no litoral, que são desafiadoras. Então, as nossas restrições aqui das LOs, por exemplo, nós não temos em todo o estado as limitações que nós temos aqui. Isso diz respeito à preservação deste cinturão lagunar fantástico que tem aqui, todo interligado praticamente, do mar, do turismo, da saúde, do desenvolvimento sustentável, enfim. Tudo que talvez nós tenhamos aí deixado de fazer em algum momento, ou tenhamos atrasado em algum momento, o Estado como um todo tenha aí, quem sabe, atrasado, e agora nós temos missões de buscar isso. Então, reunir vocês aqui hoje, primeiro agradecer, que todos aqui, de uma forma ou de outra, levam no nosso material. Nós somos, talvez, das regionais que mais divulga, porque vocês fazem isso, vocês recebem o nosso material, vocês divulgam o nosso material. Então, enquanto tem regiões que ficam tratando mais com os meios de comunicação, aí os ditos grandes, não sei como é que vocês chamam, né, tem maior abrangência aí no estado todo, a gente aqui, muito pouco até lida, procura de estar abastecendo de informações, eles procuram eventualmente, mas a gente tenta aqui lidar porque é muito fácil, muito acessível chegar com o nosso material até vocês. Nós não tínhamos uma pessoa para cuidar só disso, agora nós temos, então queria aqui reforçar, tá? Para todos, mas assim, de forma bastante direta, inclusive, o quanto nós estamos à disposição aqui, tá? Para qualquer material. Vocês queiram visitar, vocês precisam que a gente leve material, que a gente envie material, que a gente vá até o local, entrevista. Nós vamos levar aos limites que forem aí da nossa saúde até, porque a gente tem um grande desafio aqui no litoral, que é romper alguns paradigmas, então, que no resto do estado a gente não precisou romper, aqui no litoral a gente está tendo que romper. E vocês são fundamentais, aqui não é encebação, são fundamentais. Vocês acessam as casas, vocês acessam as entidades de classe há muito mais tempo, vocês conhecem todo mundo. Eu estou queimando uma energia para chegar em posto que vocês entram pela porta dos fundos, sei lá, empurra a porta, né? Para poder falar sobre saneamento, e vocês têm nos ajudado muito nisso. Então, nossa gratidão, assim, estamos à disposição, né? Sempre que precisar, enxame, se tiver algum assunto pontual para tratar, se tem alguma coisa que está causando dor na comunidade que chegou até vocês, se vocês puderem nos repassar, a gente vai dar toda a atenção de forma prioritária para que vocês possam dar respostas também para a comunidade, porque se chega até vocês, o importante é dar resposta. Se querem pontuar alguma coisa, fica aberta aqui a conversa, porque depois a gente sai caminhando, meio que dá uma dispersada, o grupo é meio grande, daí meio que dá uma dispersada. Se quiser pontuar alguma dúvida, alguma coisa histórica, Elias é cheio de história. Se quiserem trazer, enfim, alguma questão pontual que a gente possa aproveitar este momento, mesmo que seja se deslocando depois, para ir trazendo informações e elucidando para vocês, fiquem muito à vontade aí, tá? Conversa de bate-papo aqui mesmo, para ir sanando dúvidas. No caso específico aqui da operação, ela ainda corre um risco dentro da justiça de ser paralisada em algum momento? Eu sei que justiça é justiça, né? Mas vamos lá, sempre pode, né? Sempre pode, né? Sempre pode. A gente está muito seguro. Judicialmente, hoje de manhã ainda falei para os vereadores lá, porque eles vêm assim, mas liminar, mas o ponto tal não está operando, não sei o quê.
as questões jurídicas, às vezes eu chego a ficar um pouco desinformado, só que eu leio, que eu busco mesmo, porque a gente tem um grupo de advogados que fica lidando com esse negócio e monitorando de perto, né? É até diferente do que a gente estava acostumado na Corsa. Sim. Então, assim, neste momento, a gente está totalmente voltado para tirar os resultados que a gente precisa tirar daqui. Tem muito dinheiro investido, muita tecnologia, projeto, engenharia e tal. Vocês vão ver o resultado final disso hoje. Surpreende muitas pessoas, porque o terciário, que é o elemento que garantiu aí os índices restritivos de nitrogênio e fósforo, garantiu para nós um resultado que é água. É água pura que nós estamos tirando deste tratamento aqui do esgoto que chega. Então, a gente está muito focado em não perder a mão aqui da operação, porque isso aqui vai ser fundamental. E aí o Elias fez uma fala ali, que eu acho que cola um pouco aqui. O Leandro pode falar depois, mas a gente já está na engenharia lá estudando uma fatia, eu acho que eu te falei no dia que eu estive lá, não sei, uma fatia do centro, limitado pelas ruas aí. Na Jorge Dariba até a Costa Gama e da RS até a Leta Fama. Isso. É um retângulo, um polígono do centro, mais denso, a parte mais densa, já está... Praça João Sarmento ali. Isso, já está em projeto e a gente já está olhando com carinho, porque aqui tem toda a particularidade do misto. Então, historicamente, aí a cidade, em algum momento, decidiu que, ou sei lá, forma inadvertida. Foi o projeto. Enfim, eu nunca entendi direito de verdade, sabe? Mas o que eu sei é que, como fora daqui, em outras regiões, por vezes a prefeitura acaba incentivando também que as pessoas acabem conectando seus sistemas pontuais das casas na drenagem. Aqui eu não sei se foi um projeto, agora não foi um projeto. Alguém idealizou. O projeto inicial foi este daí. Eles copiaram o projeto de algum país, eu não lembro qual era o país que eles copiaram, não. A ideia, né? E aí, como já tinha também todo pluvial, foi tudo para drenagem. Foi tudo para... Tá. Então aqui tem isso. E lá pelas tantas, a gente também é um conceito do Grupo Aegea, os mais veteranos aqui vão lembrar que a Corsan estava trabalhando num plano chamado Solutrate, limpeza individual das fossas através de caminhão limpa-fossa. Tá? Por quê? Porque a Corsan não tinha capacidade de investimento para trabalhar na solução que é definitiva, separador absoluto, drenagem cloacal. Então vamos para o caminhão, tá vendo? Um monte de cidades ia ser aquilo. Quando o Grupo Aegea chegou, eu disse, não, pera um pouquinho. Distribuíram o custo disso tudo, o custo dessa implantação de separador absoluto, solução definitiva, nestes 9 anos que tinha até 2033, então vamos trabalhar já com a solução definitiva. Vamos falar com os municípios o seguinte, vamos aditivar contrato e tal, sempre apresentando um cronograma que se encaixe até 2033, 31 de dezembro de 2033, para quem não sabe, desculpa, esqueci de falar antes até, mas numa aba da fala essa. Nós temos que universalizar água e esgoto até 33, tá? O que é universalizar? Nós temos que garantir 99% de água tratada, na Corsan nós chamamos de 100, tá? 99% de água tratada nas comunidades urbanas, na região urbana do município, isso delimitado pelo plano diretor do município, e 90% de esgoto coletado e tratado. E não tem choro, isso está na lei. Tem gente que eventualmente se escorta, mas isso vai ser postergado, porque no Brasil, porque não sei o que, tá bem. A gente não está trabalhando com isso, a gente está trabalhando com o nosso orçamento que é previsto de 550 milhões aqui no litoral, para o final de plano, para garantir 90% do tratado, 99%, 100% de água tratada. E mais, uma terceira meta ali, que é redução de perdas. Então nós tínhamos índices altos no estado, aqui na região do litoral nem tanto, mas no estado nós tínhamos índices muito altos de perdas, que aí chegavam lá quase 40%, alguma coisa assim. Não são perdas somente as físicas, né? A gente está falando aqui das comerciais também, então as ligações irregulares, conglomerados atendidos com ligação irregular, enfim, que a gente não tem domínio, não conhece que vazão que chama de perda. Então, na Corsan, no histórico aí, nos últimos anos, nós perdíamos ou fisicamente aquele vazamento da rua, ou subterrâneo, ou através de ligações irregulares, praticamente 40% do que se produzia de água. A maior perda é das irregulares, tá? Não vamos se assustar porque a gente ia alagar muita cidade com as nossas perdas se fossem perdas físicas. Mas
são perdas. Então, a gente tem esses 3 índices para cumprir até 33. 90% de esgoto, 100%, 99% de água, é para todos os municípios do país. Dependente do que quiserem. Mesmo que o prefeito da vez lá, né, seja o cara que seja o responsável por tocar. Tem que garantir isso, sob pena de improbidade administrativa, inclusive. Então, esgoto, água e as questões de perdas, administração das perdas, né? Então, assim, nós estamos trabalhando muito, não nos é vetado investimento que seja necessário para garantir qualidade. Nossos times na cidade estão reajustados já. Nós tínhamos problemas de times já menores, porque na Corsã não tinha muito tempo já concurso público. Então, algumas cidades tinham um time bem reduzido, hoje a gente reajustou isso também. Para o verão, sempre, nós já estamos começando, gente, no plano verão. Vou pedir espaço daqui a pouco nas agências de vocês aí, nos espaços de vocês, para nós falarmos do que nós estamos pensando no plano verão. Então, no ano verão passado, retrasado, nós tínhamos 23 geradores. Esse ano, neste verão, nós tínhamos 28 geradores solos fixos aqui. Por conta da energia que, por vezes, fica bastante prejudicada, ou falta. Então, este é um caso. Equipamento de reserva. Hoje nós temos equipamento de reserva em praticamente todas as instalações. Então, era uma realidade que nós não estávamos mais conhecendo na Corsã nos últimos anos. Então, tem evoluções grandes aqui. Aí, menor desabastecimento, maior tempo de desabastecimento, maior eficiência, uma universidade corporativa interna que está nos capacitando muito também, que todos os colaboradores da Corsã têm acesso. Então, uma evolução aqui para o saneamento e para tudo que tem para acontecer no litoral. Vejam, gente, vamos pegar uma cidade como exemplo aqui, vou pegar Imbé como exemplo. Renato, até. Nós temos pouco mais de 1% de esgoto coletado e tratado de Imbé. Gente, isso é nada, né? E lá tudo com ligações hoje a partir de fossa, filtro e sumidouro. E o pessoal está questionando, resistindo às vezes a solução de lançamento no Rio Tramandaí. Mas e in natura do jeito que vai hoje, os lençóis contaminados e tal. Então a gente tem falado muito sobre isso. Semana passada, a manhã toda, com 4 turmas da Escola 9 de Maio lá, falando sobre fossa, filtro, sumidouro, quanto precisa tratar, o que aconteceu com a lagoa, com o rio, enfim. O que acontece quando a FEPAM vem monitorar lá de início de dezembro até março ali, aquele plano de programa de monitoramento de balneabilidade. Então, assim, tudo tem a ver com o litoral, tudo tem a ver com o que circula de dinheiro, o que sustenta, tem que ver com saúde, tem a ver com o desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Estou falando de Imbé, que a gente tem lá 90% de cobertura de água e nada de esgoto. Mas eu tenho problemas em cidades mais do sul aqui do litoral, que a gente tem 30% de cobertura de água e 0 de esgoto. Então, são cidades pequenas, a gente consegue resolver em 2, 3 anos, tudo bem, mas o problema é que está lá hoje, não tem água. A gente não tem cobertura, e não é que não tenha cobertura, as pessoas não se conectaram ao sistema. O meu poço, né? O poço que eu criei meus filhos, então a minha água é melhor, não sei o quê, tem um monte de conceitos ali. E as pessoas não se conectam, a gente tem muita coisa para ir lá. O pessoal do social vai ter que trabalhar muito nisso, visitar casa por casa e contar para as pessoas o quanto precisa. A gente está por estabelecer aqui uma unidade móvel de testes. Nós já temos uma que está funcionando já, que é para quando a gente tem alguma dúvida sobre qualidade da água, as pessoas questionam alguma coisa, a gente tem uma equipe, uma caminhonete que se desloca para fazer testes no local, tá? A gente está pensando numa outra que a gente possa levar onde tem poço artesiano, poço, ponteira, sei lá, e lá fazer análises e poder mostrar para as pessoas ali o quanto pode estar comprometida aquela água, porque grande parte de regiões onde nós não estamos ainda, as pessoas consomem água do lençol freático, viu, gente? Não é a invenção aqui. E às vezes as cidades são grandes, inclusive, nem são as cidades pequenas. Então pega lá, o sul de Balneário Pinhal ali, por exemplo, né? Aquela região lá tem região que nós não estamos ainda, que o pessoal usa muita ponteira ainda, né? Deve comprar uma água mineral, ok, mas nem para o banho a água não serve, fica cheia. Então é uma coisa que a gente vai ter que vencer, e é essa equipe aqui, mais um time enorme aqui do litoral, que vai ter que fazer isso por parte da Corsã, e vocês têm parcela gigante nisso tudo.
porque a gente vai ter que chegar nas pessoas com esse tipo de informação. Então, a gente não tem que falar se é certo ou errado, defender um lado, defender o outro, né? A gente vai levar informação, vai ter que levar informação. E tem que convencer o prefeito, que às vezes o cara acha que é ruim a vigilância sanitária ir lá visitar as pessoas para falar que é a fonte alternativa, ou não sei o quê. Nós, às vezes, a gente tem que convencer primeiro até o prefeito, para depois convencer a comunidade. Então, é um desafio que nós vamos ter que fazer e vocês são fundamentais para isso. Peguei um baita... eu gosto. Gente, assim, Grupo Maristela, os mais tradicionais, os que vieram depois, para nós a gente trata com todo respeito todos. A Luciane faz muito bem esse papel, a Gabriela, se vocês, grande parte de vocês que conhecem também fazia muito bem esse papel. Agora tá na prefeitura ali, e a Luciane deu uma continuidade muito legal. Então, assim, a gente quer estar muito próximo, tá? Muito próximo mesmo. Se tiver mais alguma questão que queiram falar aí, gente, senão a gente pode até daqui a pouco ir se dirigindo para fazer. Isso. A nossa ideia é passar desde a chegada, vocês verem o que entra, até o resultado final lá. E depois, no final mesmo, a gente traz para os cones, se vocês quiserem fazer alguma imagem, do bruto e do tratado. O afluente, que é o que entra, e o efluente tratado, que é o que sai do sistema. Tá bem? 2 sistemas de tratamento dentro dessa estação. A gente tem um primeiro módulo, que é o sistema biológico, e depois um segundo módulo, que é o físico-químico, então que a gente chama de terciário aí na maioria das literaturas, tá? O sistema de Osório, que ele é composto por 7 unidades de bombeamento, então diversas regiões da cidade captam seus esgotos por gravidade, levam para essas estações de bombeamento e as estações enviam para cá. Então uma estação envia para outra até chegar numa principal que envia o esgoto direto aqui para cima da entrada da unidade. Então a gente vai perceber que ora a gente vai ter material chegando, ora não, porque essa estação ela tem um sistema de automatização e travamento de boia, que o material enche a unidade, liga a bomba e envia o material para tratamento. Aí a bomba vai descer o poço, quando estiver próximo de secar o poço, vai desligar, vai esperar encher de novo. Então tem essa rotatividade no envio do material aqui para tratamento, tá? A gente está com em torno de 9% de tratamento aqui, 9% de tratamento, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre a questão do esgoto misto, então tem uma parte desses 9% hoje, em torno de 4% deles são do esgoto misto, que é a parte da captação pluvial, envia para as nossas unidades de tratamento, para as nossas unidades de bombeamento, as nossas unidades de bombeamento enviam aqui para a estação de tratamento, tá? É importante frisar isso, porque vocês vão perceber ao longo desse processo que o nosso esgoto aqui, ele vem bastante diluído, justamente por essa infiltração das redes de drenagem, né? Então, a gente não tem aqui um esgoto com característica de uma concentração muito alta, justamente por causa dessa infiltração ou contribuição das redes de drenagem aqui da cidade, tá? Ao longo do tempo, nesse processo, serão feitas obras de investimento para transformar essas regiões que hoje são mistas em separador absoluto, né? Então hoje é captado pela rede de drenagem, mas com o tempo a empresa vai implantar a rede para que o usuário possa se conectar apenas na parte de esgoto, né? Esse é o desafio. Esse é o desafio que cola na fala do Elias aqui. Isso. Então tem um polígono já definido do centro da cidade, a parte mais densa da cidade, que é onde nossa engenharia já está desenvolvendo o projeto e nós devemos estar começando ainda este ano a assentar redes, porque a ideia é que a gente vá mudando, né, do misto para o separador absoluto. Porque essa solução do misto, ela é uma solução transitória, não é uma solução ideal, não é o melhor que a gente pode devolver para a natureza. Então, a ideia é que deixar na drenagem o que é chuva, e ir migrando direto para o separador absoluto. Então, a parte do centro vai ser, depois dessa aqui, hoje nós temos cobertura de quanto de separador? 5%? Os outros 4% misto. Então, depois a gente pega essa fatia da cidade ali que o Leandro delimitou pelas ruas e começa a botar então já no separador absoluto. Não vamos ficar trabalhando em cima do misto. Só o que nós já pegamos até agora. A ideia é não trabalhar muito com essa questão do misto aí, tá bem? Dito isso, o material que chega aqui, ele passa por um sistema de gradeamento, a gente chama de tratamento preliminar.
Então aqui em cima passa por um gradeamento, faz retenção de sólidos grosseiros, né? Então tudo que é tipo de garrafa PET, galho de madeira, absorvente, fralda, que é jogado irregularmente nas redes de esgoto, seja no banheiro lá e dá descarga, um absorvente que desce no vaso, ou algum descarte irregular nas redes na rua, acabam sendo retidas nesses gradeamentos. Então o tratamento preliminar. As nossas estações de bombeamento, elas também são preparadas para retenção de sólidos, então todas elas têm um cesto onde faz a captação desses sólidos, e a gente tem a operação que vai diariamente nessas unidades fazer a limpeza e dar o descarte adequado desse material. Por segundo, passa por um desarenador, que nada mais é do que uma caixa de areia, então ela tem em torno de uns 80 centímetros de profundidade, o material vai passar por esse desarenador, a areia vai pesar, vai ficar decantada nessa caixa para passar apenas o líquido para a próxima etapa de tratamento. O que a gente está vendo ali então é um filtro WASB, um reator WASB, tá? É um filtro anaeróbio de fluxo ascendente. O que significa dizer isso aí? Ele é um sistema enclausurado que na literatura a gente conhece muito por sistema trifásico ou separador trifásico de material. Ele na parte interna, ele é como se fosse um cone ou uma taça, então o material entra, ele vai subir, ele vai passar de baixo para cima. Esse processo de baixo para cima dentro do cone, ele vai fazer separação de sólidos, então ele vai criar uma manta de lodo, vai separar o líquido e também os gases do sistema. Os gases dos sistemas, eles são queimados quando há geração de gases. Aqui, por isso que eu falei lá no início sobre a questão da concentração do nosso esgoto, ele não gera gás o suficiente para que a gente utilize o sistema de queimação de gás. Então a gente acaba não se preocupando com essa parte. A gente gera aqui então uma manta de lodo que posterior é descartada nos leitos de secagem, e esse lodo é tratado, secado e depois enviado para compostagem, tá? Mas no entanto a nossa estação hoje também não gera lodo suficiente para que a gente utilize o sistema de tratamento de sólidos, tá? O reator WASB, ele é um reator anaeróbio, então, que nem eu falei ali no início. O que significa dizer isso? Ele tem bactérias que não necessitam de oxigênio, que fazem a degradação da matéria orgânica, né? Então, um sistema complementa o outro. Então, esse sistema biológico, ele não precisa de oxigenação, no entanto, depois passa para um terciário, onde a gente faz aplicação de oxigênio para que a gente trabalhe com outro tipo de bactéria que faz outro tipo de degradação da matéria, um complementando o outro, tá? Por segundo, a gente vai passar por um filtro percolado, que nada mais é do que um filtro de brita, digamos assim. Então, são diversas gramaturas de pedra, onde cria uma lâmina de bactérias ali em torno da pedra. Essa lâmina de bactérias, à medida que o esgoto vai passando, vai ajudando a fazer a degradação da matéria orgânica, então vai retendo sólidos e matéria orgânica, para que passe somente o clarificado para a próxima etapa do tratamento. Então a gente tem uma estação de bombeamento secundária aqui dentro da unidade, que depois envia para o terciário. Lá a gente faz a parte físico-química que a gente chama. A gente vai subir ali agora para dar uma olhadinha. Então, que nem o Brandão falou lá no início da conversa com vocês, na primeira licença de operação que foi liberada para essa estação, nós tínhamos apenas um tratamento biológico aqui na unidade. Acho que podia o pessoal dar uma olhadinha Claro. para que tá ligado o elevatório. Ligou agora. Não, é que ela veio, ela vem de novo. Mas é isso aqui que nem eu falei para vocês, à medida que liga lá,
vai entrar o material, quando desliga para o material. Então ele está sempre toda hora, indo e ligando e desligando o nosso sistema. Ô Gabi, a Silvia vai coletar para nós, né? Fazer o antes. Maravilha. Depois a gente vai fazer um antes e depois também do material que chega e o material que sai. Vocês vão ver como a diferença é agressiva, é realmente surpreendente. Então, o que nem eu estava falando, antes a estação era projetada apenas com tratamento biológico. Então passava aqui pelo asno, passava pelo filtro percolado e depois já era depositado nas bacias de infiltração. São aquelas duas bacias que vocês estão vendo ali atrás. Hoje esse sistema não é utilizado mais, ele foi desativado, então a gente não utiliza mais essas bacias de infiltração. Após toda aquela discussão que houve na justiça e a necessidade de melhorar o tratamento, foi implantado o fisicoquímico. Foi investido em mais ou menos 20 milhões naquele sistema, então é algo que realmente faz muita diferença para o tratamento. A gente vai conseguir ter uma ideia da qualidade. E aquele sistema ele foi implantado justamente para atender toda a necessidade que se tinha para não agredir o meio ambiente, ou pelo menos que a FEPAM, né, que é o órgão fiscalizador, entende que não agride o meio ambiente. Então assim, a gente trabalha todo o nosso 24 horas aqui para atender licença de operação. Todos os estudos são feitos para atender licença de operação. Então hoje... Importante que talvez nem todos tenham acessado uma licença de operação, uma LO, tem uma série de condicionantes, né? E para nós é regra fundamental cumprir todas as condicionantes, né? Quando nós não cumprimos condicionantes, o órgão ambiental em algum momento vai nos apontar e, bom, enfim, daí começa toda uma tratativa, porque tem um apontamento, tem que atender, não atendeu, multa, enfim. Exatamente. É um histórico longo, né? Exato. E então a gente trabalha, essa estação ela trabalha 24 horas, não sei se eu cheguei a comentar antes lá embaixo, mas a gente trabalha 24 horas, então tem um operador de 7 da manhã até as 7 da manhã do outro dia aqui, de 7 dias por semana. Então a gente tem um trabalho árduo aqui de monitoramento da ET, análise, então passa todos os dias em diversos pontos da unidade para entender como está se comportando, aferindo o produto químico também para fazer a dosagem correta, porque também não adianta de nada a gente fazer o tratamento, mas não garantir que não tem um residual nesse material que vai ser lançado. Então tudo isso é pensado e a gente trabalha 24 horas para garantir uma qualidade desse efluente, para que não prejudique o corpo receptor. Nesse caso aqui é a Lagoa Barros, Lagoa dos Barros. Acho que é importante, talvez seja curiosidade, que eu acho que o Elias me perguntou uma vez, ou o Lucas, não me lembro, com relação à capacidade da estação e o quanto nós estamos hoje, né? Isso, boa. Então, essa parte que nós estamos aqui, que era o biológico antiga LO, tem capacidade para tratamento de 100 litros por segundo, tá? Mas a nossa parte físico-química, que é o tratamento que veio posterior, ele tem capacidade para 45 litros por segundo. No entanto, hoje a estação ela opera na faixa de 22 litros por segundo, entre 20 e 22 litros por segundo. Quando tem uma alta temporada de chuva, quando tem muita chuva ou o movimento aumenta muito, a gente chega aí uns 26, 27 litros por segundo, porque aumenta proporcionalmente, né? Mas, de qualquer forma, a estação tem capacidade para tratar muito mais ainda, então ela já está prevendo a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, né? Então a implantação de rede, que a parte de engenharia vai estar lutando lá dia a dia para garantir que chegue na residência dos moradores. Para aumentar a cobertura, a gente já tem capacidade para receber esse material. E, obviamente, quando for necessário, a empresa vai fazer novos investimentos para garantir que todo o material coletado seja tratado adequadamente. De filtros aqui do ASB, a gente passa pelo filtro percolador, que nem eu expliquei para vocês lá, são diversas gramaturas de pedra, que nada mais é do que é um filtro, né? Então ele vai, à medida que ele vai permeando o material, vai criando essas zonas de contato, onde retém sólidos sedimentares principalmente. Após essa etapa aqui, a gente já tem uma clarificação do material muito grande. A gente já consegue perceber uma diferença enorme entre a entrada e a saída do filtro percolador, tá? Depois desse filtro percolador, vai para a parte físico-químico. Daí lá, a gente vai ter aplicação de produto químico. Daí a gente fala em aplicação de produto químico, parece assim um bicho de 7 cabeças, mas não é. Na verdade, todo o material, todo o residual
desse material químico que a gente aplica, ele é dispensado no lodo, né? Essa manta de lodo que é gerada no processo de degradação da matéria orgânica, né? Então, inicialmente, a gente faz a aplicação de um coagulante que serve para coagular, compactar os sólidos sedimentáveis. Então ela vai ficar unida, vai pesar e decantar, então ela vai ficar depositada no fundo do tanque. Esse processo a gente utiliza para remoção de um nutriente extremamente agressivo para o corpo receptor, que é o fósforo, né? No entanto, depois vou explicar uma parte para vocês, porque às vezes é prejudicial para um lado, mas é muito bom para outro, né? Então, todo esse material que hoje é prejudicial para um corpo receptor não é prejudicial para outro tipo de utilização. Também injetado microbolhas no tanque de aeração, que é para fazer remoção de nitrogênio amoniacal, que também é um nutriente que é muito prejudicial para o corpo receptor, e a gente tem a incumbência de garantir que isso aconteça. Só que o nitrogênio amoniacal, diferente do fósforo, que a gente aplica apenas um produto e ele é removido, o nitrogênio amoniacal ele necessita de uma consequência de fatores, que é a união de uma bactéria anaeróbia, que acontece aqui dentro desse reator, e por isso a importância da complementação de sistemas, né? Então aqui nesse reator a gente transforma o nitrogênio amoniacal em nitrito, né? E na segunda parte, na aplicação de oxigênio, a gente transforma nitrito em nitrato. E nitrato é um gás, vai para a atmosfera, é o processo natural de desnitrificação do sistema, tá? Por último, vai passar por um sistema de chicana, onde a gente faz a aplicação de hipoclorito de sódio para fazer a desinfecção desse material, então remover patógenos prejudiciais para o corpo receptor, fauna, flora e comunidade inserida nessas regiões, né? Então a chicana nada mais é do que um sistema onde vai ter um tempo de detenção para que tenha uma zona de mistura adequada e não se tenha nem muito produto nem pouco produto naquele material que está sendo desaguado, e atenda toda a legislação ambiental que a FEPAM nos exige, e todo o órgão, Secretaria de Meio Ambiente também faz acompanhamento.
Aqui é o tanque de aeração que eu falei para vocês, é injetado microbolhas para fazer a remoção do nitrogênio amoniacal. Então ele já passou por um processo biológico que transformou lá então o amônia em nitrito. Aqui ele vai receber oxigenação para transformar o nitrito em nitrato e aí ser feito o ciclo de remoção de nitrogênio, tá? Então a gente vê como chegava sujo, escuro lá na entrada com um certo cheiro. E agora aqui a gente já tem um efluente muito mais clarificado, ainda vai passar por mais um processo de decantação, onde ele vai clarificar ainda mais. Aqui ele já está sendo aplicado o coagulante, ou seja, já tem uma remoção de sólidos aqui e também uma flotação de sólidos. Tem um raspador aqui que à medida que vai... Olha, ele tá ligando aqui. Tem um ciclo que ele vai removendo esse sólido depois é depositado em leito de secagem. E no futuro, quando for necessário, tiver com uma necessidade de remoção, a gente remove e envia para compostagem. Isso é aquele ciclo que eu falei lá atrás. Porque esse nitrogênio alto para o sistema e um fósforo alto para o sistema que a gente tem que remover aqui, que para o esgoto é ruim, ou seja, lá para a lagoa é ruim, no entanto, para a agricultura é excelente. NPK, por exemplo, o que é o NPK lá? Que todo mundo compra na agropecuária para colocar na grama, para colocar nas plantas ou para usar na agricultura. NPK é nitrogênio e fósforo, somente isso. Então a gente leva esse material aqui para compostagem para que ele seja retrabalhado e distribuído para agricultores da região. Secundários, tá? Onde aqui a gente vai fazer a decantação do material para clarificar ao máximo que o sistema pode proporcionar. Depois ele é enviado para as chicanas. Aqui é um tanque de contato que o pessoal costuma ouvir muito na literatura, mas aqui dentro desse tanque de contato ele tem diversas divisórias que faz com que o material se misture e haja um tempo de detenção adequado dentro do processo de tratamento para que o material lá saia adequadamente desinfectado. Agora a gente pode descer e conhecer o efluente que essa estação libera para a comunidade e para a Lagoa dos Barros. Está esterilizando num índice que dá para largar no meio ambiente. Isso. Mas se fosse para beber, pegava isso, largava no tratamento, preparava para consumo humano. Exatamente. Então aqui, depois do tanque de contato, o material por essa tubulação vai até uma elevatória que está lá no fundo, tá? E lá daquela elevatória ela bombeia pelo emissário até a Lagoa dos Barros. E daí o ciclo de tratamento está completo, tá? Mas o mais importante que eu quero mostrar para vocês e o que o corpo receptor, o que o meio ambiente recebe, ele vai sair aqui nessa torneirinha, tá? A gente faz a aplicação de hipoclorito de sódio lá na entrada dele. Aqui dentro ele tem diversas divisórias, que são as chincanas que a gente chama, serve para fazer a mistura adequada dentro do tempo de detenção adequado para que o material tenha o hipoclorito misturado em todo o efluente. Não tenha uma parte com, outra parte sem, e daí aqui a gente faz a desinfecção do material. Ou que nem o Brandão falou, a esterilização, dentro do contexto de meio ambiente, não consumo para humano. Então assim, para corpo receptor, para fauna e flora do local, é ótimo, mas não para consumo humano, ainda não. Apesar de a gente olhar e dizer assim, ó, parece água da torneira. Obrigada. Senhoras, é isso que a gente envia para o meio ambiente. Tira um pouquinho. Tira só um pouquinho para trás, não, aí. Maravilha. E esse efluente tratado de qualidade é o que a gente proporciona aqui para o meio ambiente. 24 horas de trabalho árduo para esse pessoal aqui, dia e noite, controlando e garantindo. E é satisfatório para nós poder mostrar isso. Parabéns! O material com um alto teor de matéria orgânica, sujo, bem escuro, transformar em um efluente clarificado, bom e com qualidade para a natureza. Para nós isso é normal, mas esse momento traz a oportunidade de vocês também verem o que nós fazemos aqui e mostrar para a comunidade o que é feito inclusive com o dinheiro deles. Porque
digo para todo mundo, eu costumo falar isso sempre, é muito fácil a gente pagar água, porque a gente abre a torneira e vê a água chegando na nossa casa. Agora, é difícil a gente pagar o esgoto e não... né? Legal, né? Porque ele vai pro ralo e simplesmente depois a gente não vê mais. E esse momento proporciona isso para a comunidade, através de vocês, formadores de opinião, através dos vereadores que vêm aqui visitar a nossa estação, outros órgãos que vêm aqui nos fiscalizar, inclusive. Isso é uma oportunidade excelente para mostrar para a comunidade que o dinheiro que eles investem no tratamento, ele é bem utilizado. Um esgoto bruto de péssima qualidade, altíssimo em concentração de matéria orgânica e um efluente clarificado dentro da licença de operação, atendendo todos os parâmetros legais exigidos pelo órgão fiscalizador para que o meio ambiente receba algo de qualidade. Não, e é importante quando a gente fala do terciário, do sistema de ponta, do que tem poucos no Brasil nessa condição, é que a gente, este efluente com essa característica que vocês estão vendo, não é o comum de acontecer. Aqui a gente retirou mesmo praticamente tudo de nitrogênio, tudo de fósforo, para garantia e esterilização final ainda, que garante água. Claro que não para consumo humano, mas excelente para qualquer outra irrigação, qualquer outro fim. Para consumo humano, joga isso aqui no tratamento e ele sai numa qualidade para consumo tranquilo, mas no Brasil ainda não, né?